Você encontra uma pata de macaco que concede 3 desejos, mas o preço é muito alto a se pagar e o boleto vem nervoso. E essa é a série de terror Creepshow e eu sou F, o Enfrentando os Feios. Então vem comigo e vamos recapitular. Nossa primeira história do dia se chama A Cara Metade e começa mostrando uma grande empresária que estava expandindo a empresa e se tornaria uma das mulheres mais poderosas da América. E ela diz que precisava nomear um funcionário para ser o diretor financeiro e vemos 2 atores de baixo orçamento disputando. E enquanto o homem tem uma cara de me caguei, a mulher tem uma cara de empoderada. E do nada tudo treme e teve um pequeno terremoto. E na hora de escolher, ela o escolhe e ele fica todo animado pois não esperava por isso. E ele diz que faria uma festa para comemorar e ela diz que ele era o mais capacitado para o crescimento dessa empresa. Quando ele sai, a mulher começa a ficar com raiva e diz que não acredita que ela fez isso com ela. E ela começa a dizer que fez trairagem. Que é isso? A trairagem? Pois elas deveriam se ajudar por serem mulheres e essa era a oportunidade de mostrar o empoderamento feminino. E Lydia diz que fez isso para que as duas pudessem ficar juntas, pois com essa vaga ela teria que ir para o outro lado do mundo. E a mulher começa a dizer que essa era a oportunidade da vida dela e agora estava condenada a ficar na sombra da Lydia. E galera, aqui vai começar o desrespeito, pois ela começa a dizer que não precisava passar por isso e diz que a Lydia era uma hipócrita, pois sempre falou que as mulheres poderiam ser mais, mas deu uma oportunidade para o homem. E galera, vou te falar, não achei nada demais. E Lydia diz que agora elas teriam mais tempo para ficarem juntas e a mulher diz que depois disso não conseguiria ficar com ela, pois esperou essa promoção o tempo todo, então vemos que ela é interesseira. E é por isso que o ditado diz que não se come e trabalha no mesmo lugar. A mulher começa a dizer que ela fez isso pois tinha medo de ser passada para trás, pois estava velha, e ela poderia ser mais e leva um tapão na cara para ficar esperta. E ela começa a dizer que faria um boletim e jogaria na revista Times para quebrar com a reputação dela. E Lydia fica nervosa e empurra, e ela escorrega e cai na mesa de vidro e o melado escorre nervoso. A mulher, que vou chamar de Stephanie, cai de cabeça em uma estátua que estava em cima da mesa e Lydia não sabe o que fazer. E ela tenta tirar a estátua da cabeça, mas alguém chama e ela coloca de volta. E o funcionário diz que eles sairiam para comemorar a promoção do Pedro e ela diz que estava acalmando a Stephanie, pois ela estava morta de tristeza. Ela a coloca em uma cadeira e vai andando pela empresa e ela vai disfarçando com os funcionários para não perceberem que deu ruim. E quando ela olha o boneco falecido, ele estava com o olho aberto e com ódio no coração. E depois ela entra no elevador e tudo começa a tremer e do nada o elevador fica sem luz e ela não entende o que estava acontecendo. Ela tenta ligar para alguém, mas estava sem sinal e o elevador começa a cair, mas é parado na trava de segurança, e o boneco quase cai em cima dela e ela começa a respirar no tórax para se acalmar, e usa a cadeira para tentar abrir o teto do elevador, pois conseguiria sair. O problema é que ela esqueceu de travar a roda da cadeira e deu uma escorregada de leve, e quando acorda, o morto estava olhando para ela e quando ela fecha o olho, a boca abre. E galera, acho que espasmos não funciona assim não. O telefone de emergência do elevador começa a tocar e os bombeiros começam a dizer que houve um grande terremoto na cidade e muitos lugares ficaram sem luz e estavam tentando desbloquear o elevador, e ela fica com medo de falar alguma coisa, pois veriam o corpo e descobririam o que ela fez e acabaria com a carreira dela. E galera, é só falar que a mulher escorregou no terremoto e faleceu. Lydia liga a luz do celular e o corpo começa a mudar de posição dentro do elevador, e ela começa a ficar desesperada e começa a falar sozinha, dizendo que não poderia ser vencida, pois era uma das mulheres mais poderosas da América, e os bombeiros estavam escutando que ela estava desesperada e diz para esperar 5 minutos que conseguiriam chegar. E ela começa a ficar maluca e começa a falar com o boneco, que fica olhando para ela e quase que dá uma falecida de leve. Ela já não sabe se estava alucinando, pois o tempo passou muito rápido e ela já estava ali há 25 horas e não tinha mais noção de tempo, e decide abrir a porta do elevador para tentar sair pelo vão. O problema é que o boneco segura o cabelo dela e o elevador está subindo aos poucos, e acha que ela deu uma falecida de leve, e quando os bombeiros abrem a porta, o corpo da falecida estava carregando a cabeça dela. E galera, nisso vemos que Stephanie estava empoderada. O problema é que era pelo diabo. E essa foi nossa primeira história do dia, e se curtiu, fortalece
Desce com o like e se inscreve, pois o tio Youtuba mostrou que apenas 30% dos que assistem são inscritos. Então ajuda aí que a meta para o fim de ano é 200k. Agora vamos continuar. E nossa segunda história do dia se chama A Pata do Macaco. Olha o macaco! E começa mostrando um carro que sofreu um acidente depois de fazer perseguição com a polícia. E a pessoa estava com a mão estourada e vemos um velho mequetrefe que estava olhando a foto da sua esposa, quando o encapuzado aparece na porta e acaba desmaiando. E vemos que é uma mulher. O velho aparentemente é médico e corta os dedos esmagados dela e faz uma sutura, pois ela estava com um rasgo nervoso na barriga. E depois ela acorda sem entender onde estava e pega sua arma e a aliança do seu noivo. E ela encontra o velho que estava cuidando de um outro boneco falecido e ela diz que atiraria nele se não falasse o que estava acontecendo. E ele diz que trabalhava ali e se chamava Antônio e diz que não tinha medo dela, pois sabe que de manhã estaria falecido e ela estaria livre. E ele diz que tudo aquilo fazia parte do destino e que sabia que ela estaria na casa, e a chama para tomar um vinho. Ela aceita conversar com ele e ele pega um pouco de vinho e começa a dizer que nessa vida nada é por acaso, e diz que a visita dela foi planejada, pois existem forças nesse mundo que ninguém pode explicar. E ele pergunta se ela era uma assassina e ela diz que nunca quis ser, e ele diz que amou uma pessoa até o fim da vida e estava casado com sua esposa há mais de 50 anos, e diz que antes disso acontecer era muito cético, mas que agora acreditava que tudo era possível. E diz que há muito tempo um bruxo fez um feitiço com uma pata de macaco que poderia conceder 3 desejos, e pega uma pata de macaco e mostra que estava com a mão fechada, pois ele já havia escolhido os seus desejos, e a mulher não acredita que era verdade. Ele começa a contar que eles estavam passando por uma situação muito difícil na empresa e depois de 3 gerações teriam que fechar, e sua esposa usou o último desejo para pedir todo o dinheiro que precisavam e muito mais. E a mulher acha que ele pediu para mais pessoas falecerem, até porque eles eram um necrotério de luxo. E ele diz que a esposa dele faleceu e o seguro trouxe muito dinheiro e nisso ele ficou muito rico, mas o preço foi muito grande. Ele diz que os dias começaram a passar e ele não sabia o que fazer, e a pata do macaco estava aberta, então ele desejou sua esposa novamente, mas ela não apareceu durante dias, e ele não sabia o que fazer, até que lembrou que ela estava enterrada, então não teria como sair. Então ele foi até o local e quando abriu o caixão, ela estava viva, mas já estava toda podre. O problema é que quando a soltou, ela não era a mesma pessoa, pois ali só estava o corpo, e levou um mordidão na perna para ficar esperto. O seu segundo desejo foi para que ela fosse como ela era antes, pois ali só tinha um zumbi, e como ele viu que não tinha como reverter aquilo, decidiu deixá-la trancada. E galera, eu pediria imortalidade e para me manter jovem para sempre. E ele pergunta se ela quer ver a marca da mordida para acreditar na história, e ela diz que não queria, e no dia seguinte ela está indo embora e pede o carro emprestado. E ele diz que antes de ir, ele precisava conseguir seu último desejo e ele pediu para ser falecido, e ela diz que não faria isso com ele. A mulher joga a pata de macaco no fogo para acabar com esse ciclo, e ele tenta pegar e começa a pegar fogo, e como ela não queria que ele sofresse, dá um tiro e do nada o fogo some, e agora ele completou seu desejo e a pata se abriu, e ela vê a mordida na perna e vê que realmente era verdade. O problema é que ela é meio burra e quando está indo embora usa 2 desejos para fazer o carro funcionar. E agora eu te pergunto, se você tivesse 3 desejos, sabendo que algum deles pode ter uma pegadinha, o que você escolheria? Porque parece que nessas histórias as pessoas têm o QI negativo. Ela chega no necrotério que seu marido estava falecido, pois ele estava doente no hospital e estava em estado terminal, e ele pediu para ela falecer, pois estava sofrendo muito, e por isso no começo ela estava fugindo da polícia, pois acharam que ela foi a assassina dele, e ela deseja que ele levante. O problema é que existe uma linha muito tênue nisso, e do nada todos os corpos do necrotério levantam, e tem um negão da canela fina olhando, e nesse momento fiquei desesperado, e do nada ela leva o mordidão do marido, e é assim que começou o apocalipse zumbi. E galera, essa foi a série de terror Creepshow, e se quer ver mais histórias de terror com personagens com inteligência duvidosa, deixa o like e se inscreve aí, porque comigo é todo dia e toda hora. Então só bora! E fortalece na meta dos 200k até o fim do ano. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!